Uma parte significativa dos pacientes de um consultório vascular procuram ajuda para tratar de suas varizes. Embora os pacientes já cheguem com o diagnóstico estabelecido, porque a maioria das pessoas sabe identificar que tem vasinhos ou varizes, a definição e a explicação do tratamento pode ser um tanto complicadas, considerando que são várias opções para as diversas fases da doença venosa. Sim, as varizes não são somente problemas estéticos, mas um problema circulatório e que tem também esse componente inestético. E dentre essas dúvidas, temos aquelas relacionadas a qual seria o melhor tratamento das varizes. Vamos, nesse episódio, explorar de forma introdutória e geral as opções de tratamento disponíveis. Nos episódios posteriores, iremos abordar mais especificamente e mais detalhadamente essas opções de tratamento. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana, um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns no consultório médico vascular. Para começar, é bom definir e explicar o que são as varizes. As varizes são veias dilatadas, tortuosas e saltadas, principalmente nas pernas, e que indicam uma dificuldade do retorno venoso ao coração. Elas ocorrem quando as válvulas das veias das pernas ficam deficientes, fazendo com que o sangue se acumule e dilate as paredes das veias. Há diversos fatores relacionados ao surgimento das varizes, como hereditariedade, sexo, número de gestações, antecedente de trombose e etc. Os sintomas mais comuns são dor, cansaço, peso, além dos sinais de inchaço e veias visivelmente dilatadas. Os sintomas são piores no final do dia, devido à permanência prolongada em pé ou sentado. E quando procurar um médico? Quando surgirem os primeiros sinais e sintomas descritos anteriormente, é recomendável consultar um angiologista ou um cirurgião vascular para avaliação. O especialista fará avaliação clínica abordando o histórico de suas queixas, seus antecedentes médicos e familiares, seguido de um exame clínico vascular. Eventualmente, poderá ser necessário um mapeamento vascular por ultrassom Doppler venoso dos membros inferiores para analisar a extensão do problema e quais veias estão comprometidas. Uma vez o especialista vascular tendo feito a avaliação clínica e estabelecido o diagnóstico, será realizada a proposta de tratamento, o que chamamos de planejamento terapêutico. Existem várias rotas de tratamento e a melhor para você dependerá de diversos fatores, como a gravidade da condição, sua idade e seu histórico médico. Vamos explorar algumas dessas opções mais comuns e vamos dividi-los em dois componentes aqui: os tratamentos conservadores e os tratamentos intervencionistas. Começando pelos tratamentos conservadores. Nessa modalidade de tratamento, incluiremos medidas gerais, como perda de peso, estabelecer uma rotina de exercícios físicos aeróbicos de baixa intensidade, especialmente exercícios feitos na água, orientação dietética, principalmente voltada para um bom funcionamento do intestino, evitar muito tempo sentado ou em pé sem se mobilizar e, sempre que possível, elevar os membros para descansá-los também são de grande ajuda. Essas medidas gerais serão úteis para praticamente todas as fases da doença. Além das medidas gerais, outras propostas de tratamento são válidas, como o uso de compressão graduada por meias elásticas de boa qualidade, principalmente nos períodos de atividade profissional. Medicações podem ser úteis para melhorar os sintomas de dor, peso e cansaço, e em caso também de inflamação das varizes. Cremes, em geral, aliviam os sintomas e oferecem uma refrescância, mas não tem efeito direto sobre as veias doentes. Mas lembre-se, qualquer medicação deve ser prescrita por um médico vascular. No geral, as medidas conservadoras têm como objetivo facilitar o retorno do sangue das pernas ao coração sem que haja qualquer intervenção. Vamos agora passar aos tratamentos intervencionistas. Consideramos tratamentos intervencionistas em doença venosa aqueles nos quais é necessário a introdução ativa de um tratamento por meio do uso de uma intervenção que seja invasiva. Elas podem ser singularmente invasivas, como uma cirurgia de varizes convencional em ambiente hospitalar,
ou minimamente invasiva, como uma cirurgia de varizes a laser em ambiente ambulatorial com anestesia local. Vamos abordar de uma forma genérica as opções terapêuticas intervencionistas, levando em consideração a intensidade da doença venosa. Vamos a elas. Escleroterapia de varizes. Ela é indicada especialmente para telangiectasias, ou seja, vasinhos, e varizes de pequeno calibre, as chamadas microvarizes ou veias reticulares. Nelas são injetados agentes químicos que irritam a parede interna da veia, causando inflamação e fibrose que causa o fechamento dessas veias doentes. As sessões podem ser realizadas em consultório com poucas restrições. As contraindicações e os efeitos colaterais são poucos, mas existem. Por isso não deve ser realizado por outro profissional que não seja um angiologista ou um cirurgião vascular. Laser transdérmico. Ele é usado frequentemente em associação com a escleroterapia de varizes, para tratamento de microvarizes, vasinhos e veias da face. É um tratamento com maior detalhamento técnico e deve ser bem indicado pelo angiologista ou cirurgião vascular. Na maioria das vezes, não substitui a escleroterapia, mas a complementa. Escleroterapia com espuma densa ecoguiada. Aqui, as veias mais calibrosas são tratadas com a injeção de uma substância na forma de uma espuma, o que permite tratar veias maiores e até mesmo as veias safenas. Essa microespuma é injetada guiada pela imagem ultrassonográfica. Dentro da veia, ela provoca uma reação inflamatória na parede interna da veia, o que leva à inflamação e à fibrose e, consequentemente, uma oclusão definitiva da veia. O procedimento é ambulatorial, com poucas restrições após. A cirurgia de microvarizes ela é usada para tratar em ambiente ambulatorial microvarizes e veias reticulares mais isoladas e que muitas vezes estão em íntima relação com as telangiectasias, ou seja, os vasinhos. Na nossa clínica, na Clínica Fluxo, diminuímos muito a indicação desse tipo de intervenção terapêutica em função do uso do laser transdérmico, que consegue eliminar veias de aproximadamente 2 milímetros e que sejam bem superficiais, justamente as veias que são as melhores indicações para a cirurgia de microvarizes. MOCA, uma abreviação em inglês para eliminação mecanoquímica de varizes. É uma técnica minimamente invasiva para tratamento de varizes que combina a ablação química, como a escleroterapia com espuma ou como a escleroterapia convencional, com um dano mecânico à veia. Com auxílio de ultrassom, uma agulha é inserida na veia insuficiente para ser tratada. Usualmente a gente faz isso na veia safena magna. Um catéter é avançado através dessa agulha por dentro da veia e ele possui ou um fio rotatório ou algumas ranhuras nesse catéter que provoca um trauma mecânico na parede interna da veia. Ao mesmo tempo, um agente esclerosante em líquido ou na forma de espuma é continuamente injetado, promovendo o dano químico. Então, essa associação do dano mecânico com o dano químico leva à inflamação, fibrose e fechamento progressivo da veia. O procedimento é feito com anestesia local e em regime ambulatorial. Cirurgia de varizes a laser ou por radiofrequência, também chamadas de técnica por ablação térmica. Nesse método, a retirada da veia safena é substituída por um tratamento endovascular, ou seja, por dentro da veia. A fibra óptica do laser cauteriza a veia por dentro dela e o tecido residual se torna uma cicatriz interna, que é depois absorvida pelo próprio organismo. É um método menos invasivo porque não necessita de incisões grandes para a retirada da veia safena e tem uma recuperação muito mais rápida. Pode ser realizada até mesmo sob anestesia local em ambiente ambulatorial. Atualmente, novas técnicas têm sido desenvolvidas para tratar varizes outras além da veia safena. Atualmente, essa técnica é considerada a técnica padrão para o tratamento da insuficiência da veia safena magna e da veia safena parva. Cirurgia de varizes convencional. Essa técnica envolve a retirada mecânica das veias.
Para ver essa fenda, é necessário fazer incisões maiores e usar um dispositivo chamado fleboextrator. Para as demais veias, fazemos múltiplas incisões milimétricas escalonadas e as veias são retiradas com pequenos ganchos. Costuma doer mais no pós-operatório do que a cirurgia de varizes a laser e a recuperação pode ser um pouco mais demorada, mas a longo prazo os resultados entre a cirurgia de varizes convencional e a cirurgia de varizes a laser ou radiofrequência são muito semelhantes. Por fim, e a resposta para a pergunta inicial: qual a melhor forma de tratamento das varizes? Observe que são muitas opções de tratamento e a melhor forma de tratamento das varizes vai depender, entre outras coisas, da fase da doença venosa. Na maioria das vezes, o paciente é submetido a mais de uma modalidade terapêutica ao mesmo tempo ou ao longo do tempo. Aqui reside a importância do profissional especializado. Ele ou ela saberá qual a melhor estratégia do tratamento para o seu caso. Ainda assim, a disponibilidade de opções de tratamento das varizes pode variar de acordo com a experiência do profissional e até mesmo pela disponibilidade de recursos em seu ambiente de trabalho. Nenhum dos tratamentos apresentados é isento de contraindicações que devem ser identificadas ainda na consulta médica, daí a importância dela. Também podem ocorrer complicações, e caso elas ocorram, elas serão imediatamente abordadas e tratadas por um profissional que saberá gerenciar esses infortúnios. E aí, o que você achou? Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor. Lembre-se, o melhor tratamento para você é aquele que atende às suas necessidades e condições médicas e que seu melhor conselheiro será sempre um profissional cirurgião vascular qualificado para um diagnóstico preciso e adequada conduta terapêutica. É importante que fique claro que sejam vasinhos ou varizes maiores, o tratamento da insuficiência venosa é de responsabilidade médica, não de profissionais que não sejam angiologistas ou cirurgiões vasculares. Gostaria de lembrar a você, meu ouvinte, o quanto é importante para nós, produtores de conteúdo, o compartilhamento desse podcast. Se você gosta do que é produzido na Fluxo Vascular, não deixe de assinar e classificar com 5 estrelas, comentar e até mesmo compartilhar com amigos. Assim, informações de qualidade podem ser espalhadas. O material dos nossos episódios é produto da experiência clínica e da pesquisa bibliográfica na literatura médica dos médicos da Clínica Fluxo de Cirurgia Vascular, voltados principalmente para o público geral ou para profissional de saúde não vascular. Já os colegas vasculares podem recomendar para seus pacientes como complemento às orientações que você dá no seu dia a dia de atendimento. Não perca tempo. Após terminar de ouvir esse episódio, vai lá no seu tocador, assine, dê 5 estrelas e compartilhe com quem você gosta. O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.